noite, Senhor, para te buscar, para buscar a tua face, Senhor, para te agradecer, Senhor, para te adorar, Senhor. Queremos declarar nessa noite, Senhor, que tu és um Deus poderoso, que tu és soberano, Senhor, que tu és digno, que tu és santo. Nós queremos declarar também nessa noite, Senhor, que nós estamos seguros em ti, Pai, que confiando firmemente no nosso Deus e olhando e confiando eternamente em seu grande amor, nós não seremos abalados, Senhor. Nos ensina, Senhor, nessa noite a declarar o que diz a tua palavra, Senhor, que nós somos, Senhor Jesus, mais que vencedores por meio da tua palavra, Senhor. Daquele que nunca me deixou, seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim, e seu passar pelo acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim, e seu passar pelo vale acharei conforto. Em teus braços é onde eu quero estar, Senhor. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços. Tua graça, recaio de novo em tuas mãos. Eu recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Seu passar pelo vale acharei conforto em teu
te exaltamos, Senhor, nessa noite. Agradecemos o teu nome, dizemos, Pai, seja exaltado nessa noite entre os louvores, Senhor. Nós louvamos o teu nome, porque o teu nome é o nome acima de todo nome, Deus. Outro nome.
Glórias a Deus. Aleluia, Senhor. Oh, papai, teu amor nos encontra. Sempre, sempre, sempre o teu amor nos encontra, Senhor. Obrigado, Jesus. Você que está em casa, queria que você fizesse algo agora, que você pudesse, na sua imaginação, que você pudesse, nesse momento, lembrar de que nós somos corpo de Cristo, de que nós somos igreja, mesmo não estando você aqui de corpo presente, mesmo você sem poder nesse momento dar as mãos para o teu irmão, eu queria que na tua imaginação você pudesse fechar os olhos e na tua imaginação você pudesse enxergar um dos irmãos da tua comunidade, da tua igreja, e você pudesse dar as mãos para ele de olhos fechados, para que você, junto comigo, pudéssemos orar. Há uma presença de Deus tão intensa aqui neste salão, irmãos, estando aqui somente nós, poucas pessoas, mas eu sinto o calor do corpo de Cristo. Eu sinto o mover de Deus entre nós. E eu queria que nessa hora você orasse comigo. Senhor, eu quero te agradecer, porque em tempos difíceis, momentos como esse que estamos vivendo, o Senhor continua unindo a tua igreja. Continuamos sendo um com o Senhor, somos corpo, somos uma família e estamos em um só espírito neste momento, unidos em teu nome. Nada pode nos separar do Senhor, do teu amor, e nada pode nos dividir como corpo. Continuamos sendo um no Senhor, Pai. E esta presença maravilhosa que nós podemos sentir aqui, eu tenho certeza que os meus irmãos nesse momento também estão nesse mesmo espírito, sentindo a tua presença que nos cura, a tua presença que nos guarda, o teu imenso amor que é perceptível em nosso meio, em nosso lugar, em nosso momento. Nesta hora nós podemos perceber o teu amor, papai. Por isso te agradecemos, porque nós já temos a plena convicção de que continuamos ainda mais fortes neste momento. Guarda os meus irmãos em casa agora mesmo, papai. Livra-os do mal. Guarda os filhos, guarda os adultos, os mais velhos, desta praga que nós estamos enfrentando e que nós já cremos na vitória do Senhor. Que o Senhor possa falar ao nosso coração nessa noite, que o Senhor possa ministrar de maneira intensa, com liberdade, e aumentar a nossa fé, gerar ainda mais fé em nosso coração. No nome de Jesus, fala conosco, assim seja, amém e amém. Amém. A graça e a paz, irmãos. É muito bom estar aqui. Eu tenho certeza que vocês aí estão recebendo também o mesmo calor, a mesma presença de Deus, que sempre está conosco. E não há dúvida que nessa hora e nesses dias nós vamos continuar provando o melhor de Deus. Eu costumo dizer que tem coisa boa chegando e não há nada. Não é quatro paredes, não são quatro paredes, não é um momento tão difícil como esse que estamos vivendo juntos, que vai nos separar do amor de Deus e nem do amor e da comunhão entre os irmãos. Eu estou aqui com algumas pessoas apenas, como você viu, a equipe de louvor bem reduzida, só está a Olga e a Laís, e eles estão aqui tentando entender como é que nós vamos daqui para frente, pelo menos por alguns domingos, fazer os cultos online. Eu acredito que o som deve estar saindo bom para você, estou pedindo para eles testarem o som, eu acho que está saindo bom. Eles podem me dizer, o som está bom? Está adequado para eles em casa? Dá para ouvir bem? Ok. Vocês podem colocar aí, dar uma resposta para nós, se o som está saindo bem. Eles estão me dizendo que o som está saindo excelente. Irmãos, eu queria dar alguns avisos antes de eu ministrar uma palavra que eu tenho certeza que vai nos ajudar muito, esse alimento, esse pão do céu que tem nos sustentado nesse dia. Eu quero trazer algo que está no meu coração, mas eu quero dar uns avisos antes. Primeiro é que
na quarta-feira nós teremos um outro culto online, tá bom? Eu provavelmente estarei aqui novamente. Se não fizer daqui, vou fazer de casa, mas provavelmente vai ser daqui, culto online. É um culto mesmo, não é igual a live que eu fiz ontem. A live, eu vou anunciar aí os dias que eu vou transmitir uma meditação de meia hora apenas. Agora na quarta, toda quarta-feira, eu quero que você fique ligado aí no Facebook. Eu quero que até quarta a gente consiga melhorar aqui o nosso equipamento para poder transmitir pelo YouTube também. Então acredito que até lá a gente já possa transmitir também pelo YouTube, com som de qualidade, com uma imagem boa. Nós vamos melhorar a iluminação, nós vamos nos adequando a esse momento e depois já vai ficar tudo do jeito que nós gostaríamos para todos os domingos, mesmo com todo o povo aqui, nós transmitimos o culto online, ok? Então, fique ligado aí quarta-feira para que a gente possa também, eles aumentaram o som ali para saber como é que está o áudio, estou pedindo para abaixar. Ok. O outro aviso é o seguinte, irmãos. Eu preciso reunir com os líderes e pastores online, amanhã à noite, tá bom? E eu quero, talvez pelo Zoom, talvez pelo próprio Telegram, eu vou ver qual é a melhor forma de nós nos conectarmos, uma reunião só para a liderança. Você que é líder de ministério, líder de célula, que está envolvido nesta obra, eu quero te convocar para amanhã, às 8 horas da noite, nós estarmos conectados para nós tratarmos algumas coisas a respeito da igreja local, ok? Sobre os dízimos e as ofertas, eu quero agradecer os irmãos que têm entendido este momento. Obrigado aí pelo teu apoio, pela palavra de encorajamento. Alguns irmãos têm mandado o WhatsApp para mim dizendo que nós estamos juntos nessa hora, que nós vamos continuar sendo fiel e eu conto com a tua fidelidade, ok, irmãos? Mesmo que nós não estejamos aqui presente, você pode depositar o seu dízimo, a sua oferta, manda pelo TED, pelo DOC. Se você quiser que a gente emita um boleto para você fazer também a transmissão do seu valor pelo boleto, a gente pode enviar. Então, eu conto com a tua colaboração porque as contas continuam, né? E eu tenho certeza que Deus vai trazer a provisão nessa fase. Nada vai faltar na tua casa, acredite. Nesse período, nós vamos avançar na intimidade com Deus e em todas as áreas o Senhor vai continuar trazendo a provisão, principalmente nesta área. Não vai te faltar nada, ok? Um outro aviso, que também esse é muito importante, é que mesmo você não estando aqui no prédio durante a semana, eu quero que você saiba que nós pastores, pastor Fábio, pastor Falcão, pastor Anderson, pastor Alan, nós pastores, estamos disponíveis para toda a igreja. Se você precisa de oração, se você quer entrar em contato com um deles, comigo, você não tenha receio algum de nos procurar pelos canais, pelo WhatsApp. E se nós precisarmos fazer uma visita para você, nós vamos visitar, nós vamos te atender. Você não está só, igreja. Nessa hora, nós vamos estender a mão a hora que você precisar. Pode contar conosco, ok? Nós somos família e este é o momento de provarmos que nós somos família. Tá bom? Só quero te adiantar algo que eu quero tratar na segunda-feira com toda a liderança. Uma das ferramentas principais da nossa igreja, como corpo de Cristo, é o discipulado. E eu quero tratar isso nesse período que nós estamos sem estar juntos aqui em comunhão e até nas células. Nós não vamos deixar de cuidar de cada ovelha da nossa igreja, de cada membro desta igreja. E para isso, eu quero organizar o discipulado. Então, por favor, você que faz parte dessa igreja e é líder, tem responsabilidade com ministérios, você precisa me ouvir na segunda-feira, eu vou te procurar, separe esse horário das 8 horas, ok? Nós vamos passar por essa e vamos sair ainda mais fortes, eu creio. Eu tenho certeza que você quer. Glória a Deus. Pode dar aleluia aqui, glória a Deus vocês, não tem nenhum problema. Aleluia. Abra sua Bíblia agora e, como eu disse, culto online nós vamos fazer em 1h15, no máximo 1h30, se eu não me empolgar muito, tá bom? Marcos 4, verso 35. Abra sua Bíblia lá, se você tiver com ela aí, rapidamente. Marcos 4, verso 35. O título dessa mensagem,
eu coloquei como Jesus está no barco. Você pode dar outro título, Jesus continua no barco. Jesus nunca vai deixar esse barco, nunca. Esse texto muito conhecido, eu quero que você leia comigo antes de eu trazer aqui a minha meditação. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. Grave bem essa frase. Passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Verso 37. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sob o travesseiro. Eles os despertaram e lhes disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? No mesmo texto, no Evangelho de Lucas, eles disseram assim: Mestre, nós vamos morrer. Tipo assim, não está vendo que todo mundo aqui vai morrer? Verso 39. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Ou, por que vocês estão com medo? Como é pequeno a fé de vocês, em uma outra versão, aqui está dizendo como uma pergunta: como é que não tendes fé? Ou, onde está a fé que vocês têm? Verso 41. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu creio que todos nós já ouvimos várias ministrações e esse texto é um texto que nos ensina muitas coisas. Eu queria considerar algumas coisas aqui importantes para nós que estamos vivendo esse momento. Nós podemos observar aqui a reação e imaginar a reação de cada um desses discípulos que já tinham um tipo de intimidade com o Senhor, que já conheciam o Senhor de andar de perto. Apesar de terem certeza que Jesus estava no barco em meio à turbulência, tribulação, ainda assim, a presença de Jesus não foi o suficiente para que eles não tivessem medo. Presta atenção. Eu tenho plena convicção que nesse momento que estamos vivendo, há muitas pessoas com um medo. Uns com muito medo, outros com pouco medo. Alguns estão sendo e demonstrando uma coragem assim, que é de dar inveja. Mas todos eles, mesmo com Jesus presente, eles tiveram reações bem diferentes. Eu consigo imaginar Pedro obedecendo ao Senhor e todos os discípulos junto com ele, dizendo: olha, nós vamos passar para o outro lado. Então eles vão obedecer o que o Senhor está dizendo. Pense bem, eles sabiam que não era uma boa hora para atravessar o mar. Apesar disso, eles obedeceram. Haviam outras embarcações seguindo eles. Jesus, então, vai dormir. Ao dormir, começa, então, a turbulência. Começa, então, o vendaval. Os problemas apareceram. Eu imagino que logo no início, eles já não foram chamar Jesus. Eu fico imaginando Pedrão dizendo: ninguém vai incomodar o mestre porque ele está dormindo e nós vamos obedecê-lo. Eu imagino João dizendo para Pedro: mas deixa eu ir lá falar com ele, porque você sabe, João é o discípulo que tinha uma percepção do amor de Deus por ele. E eu imagino o João falando assim: deixa que eu vou lá falar com ele, eu sou íntimo dele, eu vou lá acordá-lo. Mas eu imagino alguém dizendo: não, deixa ele dormindo. E principalmente Pedrão: não, nós vamos encarar essa aí, vamos atravessar o mar, a gente entende de embarcação, nós vamos atravessar numa boa. Mas eu imagino Tomé também dizendo o seguinte: olha, esse negócio não vai dar certo, é melhor a gente voltar com os outros barcos, porque nós vamos afundar. Ou seja, no momento da turbulência, cada um tem uma reação, cada um tem uma percepção do problema. E cada um vai reagir de acordo com o seu nível de fé. Lembre-se, todos sabiam que Jesus estava no barco. E você e eu estamos passando por um vendaval. E todos nós que somos filhos de Deus, e até aqueles que não têm uma religião, mas eles sabem que Jesus está presente em qualquer situação. Esse é o momento que a maioria das pessoas estão clamando: Senhor,
E todo mundo sabe que Ele é onisciente e onipresente, que Ele está presente nesse momento. E nós, que temos convicção que somos habitação do Espírito Santo, temos uma certeza ainda maior. Eu quero crer que você que nasceu de novo, sabe muito bem que Jesus não te abandonou. Apesar disso, os medos surgem. Os temores estão aí. Muitas vozes. Da mesma forma que eles estavam aqui até, imagino eles discutindo um com o outro, a turbulência foi aumentando. E no momento que a turbulência chegou no nível onde eles entenderam, nós vamos afundar. E Jesus está aqui, nós vamos ter que acordá-lo. Eu penso que chegou uma hora que todo mundo concordou. Pedro, Tomé, que já queria antes, João, eu não sei quem foi, que foi acordar o mestre. Eu acredito que todos começaram a gritar: vamos morrer. Senhor, o Senhor está dormindo. O Senhor não tem pena de nós? Você não está observando o que está acontecendo? Está todo mundo pegando gripe. Tem crente morrendo também. Deus, faz alguma coisa. O Senhor não está vendo? O Senhor é um Deus presente, mas está dormindo. Não vai fazer nada. Quantos estão me entendendo? Vira aí para a pessoa que está do teu lado na sala e fala para ele assim: você está entendendo o que o pastor Rogério está dizendo? Ai, que vontade de pedir para você dar uma cutucada no irmão que está do teu lado, mas eu não posso. Preste atenção, meus queridos. Olha que coisa linda. Como Deus é bom. Como Ele é formidável em momentos como esse que estamos vivendo. Eu quero dizer para você que nessa história nós podemos tirar 2 princípios importantes. São importantíssimos, nós precisamos ruminar esses princípios e poder, nessa fase, passar por ela, assim como os discípulos passaram. Algo que me chama a atenção nessa história é que Cristo acalmou o mar, nós também podemos acalmar. Primeiro ponto que eu e você precisamos agora pensar juntos. No meio da turbulência, Cristo acalmou o mar. E nós também podemos acalmar o mar. Esse texto está revelando aqui no verso 40 o que os discípulos receberam como resposta quando o Senhor acalmou o mar. Então lhes disse: por que sois assim tímido? Como é que não tendes fé? Ou, na outra versão, como eu disse no livro de Lucas, aonde está a fé de vocês? Onde? O Senhor está querendo dizer para eles o seguinte: vocês poderiam ter resolvido esse problema. Não precisava ter me acordado. Do mesmo jeito que eu acalmei o mar, acalmei a tempestade, vocês também podem acalmar a tempestade. Presta atenção. Jesus estava dormindo porque Ele era também 100% humano. E Jesus tinha passado por um período de muito trabalho. Aliás, ele exerceu muita fé e estava demonstrando para os discípulos como agir andando em fé. Quantas pessoas foram curadas, quantos sermões o Senhor tinha dado, e eles observaram que Jesus Cristo realmente é o Filho de Deus. E agora, apesar de ser Deus na terra, a sua humanidade se manifestou. Jesus dormiu em meio à tempestade. Estava cansado, Deus cansado. A humanidade foi revelada de uma maneira mais intensa. O próprio Deus caiu naquele sono pesado. Ainda que o mundo acabasse, Jesus estaria lá dormindo. Agora presta atenção. Ele acordou, ouviu os argumentos dos discípulos e com uma palavra ele acalmou a tempestade. E agora o Senhor vem e diz: cadê a fé de vocês? Aonde vocês colocaram a fé que vocês têm? Porque vocês têm fé. Jesus está dizendo o seguinte: eu não precisava ter acordado, eu poderia continuar dormindo, bastasse vocês fazerem o que eu fiz. Aonde está a fé de vocês? Não era para vocês ficarem com medo. Por quê? Porque primeiro que eu estou aqui, segundo, ainda que eu não estivesse aqui, na humanidade eu agi, vocês também podem agir. Que humanidade é essa? Você sabe, Jesus, ele agiu como o homem age. E deve agir em momentos como esse. Ele é Deus, mas ele agiu como homem. A Bíblia diz que o Senhor se esvaziou de toda a sua glória. Mesmo sendo Deus, se esvaziou de toda a sua glória e veio habitar neste mundo e viveu como um homem.
E tudo que ele fazia em nome do Pai. Então, toda a glória sempre foi dada a Deus, mesmo Jesus sendo Deus. Jesus estava querendo dizer o seguinte: sou filho amado e tudo que eu faço não vem de mim, vem dele. E assim como eu faço, vocês podem fazer. Você quer ler alguns textos comigo? Lá em João 14, verso 10 diz assim: não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não os digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Jesus acalmou o mar, mas preste atenção. Jesus, como homem, solicitou o Deus divino que habitava nele e que habita em nós, que acalmasse o mar. O Senhor está dizendo o seguinte: ei, discípulos, a fé de vocês têm. Basta abrir a boca e declarar: mar, se acalme. Tempestade, medos, se acalme agora. Porque assim como o mestre é, eu sou. Está escrito. Aí, esse mesmo texto continua no verso 11. Crede que estou no Pai e o Pai em mim. Crede que ao menos por causa crê pelo menos por causa das obras, das mesmas obras. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Ei, presta atenção, igreja. Nós temos a solução para esse vendaval, para essa turbulência. Espírito Santo que habita em nós. Tenha consciência de uma coisa: você está num barco onde o Senhor também está. E do mesmo jeito que Jesus declarou: mar, se acalme, você pode abrir a tua boca todos os dias pela manhã, antes de ouvir as notícias, declarar: este mal não vai atingir a minha casa. Mar, se acalme. Vendaval pode cessar agora. A minha casa não será atingida. Por quê? Porque você está no Pai. Você está escondido debaixo do sangue de Cristo Jesus. Quem está entendendo diz um amém onde está, por favor. Ah, vocês estão aqui. Olha o que a Bíblia diz em 1 João 4, verso 17. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que, no dia do juízo, mantenhamos confiança, pois segundo Ele é, também nós somos nesse mundo. Jesus, na sua humanidade, dormiu em meio ao vendaval. Descansou em meio à turbulência. Acordou no meio do momento mais complicado. E Ele deu uma palavra: calma-te. Porque assim como Ele é, eu também posso ser. Aonde está a tua fé? Abra a tua boca e declare: acalme-se, vendaval. Nós não vamos perder este momento de viver o melhor de Deus, de manifestar a glória do Senhor, de experimentar os milagres do Senhor. Ontem na live eu comentava que Pedro, que sempre foi esse homem arrojado e ousado, quando eles estavam no barco novamente e viram o Senhor vindo andando sobre as águas, Pedro, de longe, ficou com mais medo ainda. Já estavam com medo por causa do vendaval, porque o barco já estava também balançando e aquele vendaval todo, e agora vem alguém andando na direção deles. Eles ficaram atemorizados, com mais medo ainda. Medo. Até que o mestre disse: não tenham medo, sou eu. Pedro então falou: se é tu mesmo, então dá uma palavra para que eu ande até o Senhor, para que eu vá até o Senhor. E o Senhor falou: pode vir. E Pedrão andou sobre as águas enquanto olhava para Cristo. Quando ele tirou o olhar de Cristo, percebeu as ondas, o vendaval, o medo voltou e ele começou a afundar. Clamou Cristo: socorro, mestre, assim como eles clamaram agora. E o mestre atendeu na hora. Deus é maravilhoso. Não estou julgando, como eu disse ontem, o teu nível de fé. Porque o Senhor, ainda que você tenha um grãozinho de fé, ainda que você nem demonstre fé, quando você gritar socorro, Ele vai te socorrer. E nesse texto, Deus está querendo mostrar para os discípulos: estava dormindo porque eu sou gente como você, cansei, mas o poder do Espírito, o poder de Deus está nas minhas palavras. Até a natureza tem que obedecer quando eu falar. Assim vocês também podem fazer o mesmo. Primeiro ponto: Jesus acalmou a tempestade. Eu e você também podemos acalmar.
Acalme essa tempestade que está dentro de você. Esse medo exagerado que alguns estão com medo muito exagerado. Tem muitos filhos de Deus que estão debaixo de terror, temor, de medo, estão apavorados em casa. Não fique, obedeça às autoridades, tenha prudência. Nós estamos fazendo isso agora mesmo. Todavia, acredite em mim, não é necessário agora nós ficarmos passando dia após dia debaixo de notícias ruins e ficarmos o tempo todo com aquela sensação de medo, de morte, que parece que vai acabar o mundo. Ainda não é o fim do mundo, são sinais, mas ainda não é. E acredite, nós estamos debaixo da proteção divina. O barco está cheio, porque Cristo já completa. Deus está com você. Acredite, você é a habitação do Espírito. Você não pode ser igual àqueles que não têm Cristo. O mundo está necessitando daquilo que nós já temos. Jesus no barco. Não deixe as pessoas achar que você é igual a elas. Você tem Cristo, meu querido. Você não pode aceitar esse sentimento ruim dentro de você. Abra a tua boca e comece a declarar. Você é filho amado do Pai. E você é assim como Ele é, você é aqui na terra. Acredite nisso. Abra a tua boca e declare. Esse mal não vai atingir a tua casa, os teus filhos, não vai. Declare, abra a tua boca. Segunda coisa que eu quero te dizer que, na minha opinião, esse é o ponto que para mim trouxe mais refrigério ainda. Quero te lembrar que essa palavra é para mim. Porque diante de tanta informação negativa que nós escutamos, de vez em quando eu sinto esse medo também. Não vou te negar. Mas eu vou para os braços do Pai. Clamo a Deus, Senhor, esse mal não vai me atingir. Todos os dias quando eu acordo, eu acordei hoje de novo, e respirando e pensando, meu pulmão está tudo legal, não estou sentindo febre. Vou fazer aquele teste, tem um teste que estão colocando aí no WhatsApp para todo mundo fazer uma análise sem precisar ir para o hospital. Não vou nem precisar fazer o teste. Olha só, de tanta informação você já acorda com sensação ruim. E tem pessoas com sensação de febre, de gripe, mas na verdade não tem nada. É tudo psicológico, é de muita informação ruim. Mas olha, presta atenção, olha para mim aqui. Jesus está no barco com você. Não tem nenhum problema você sentir medo. Eu não te condeno. E nem o Senhor está te condenando. Não tem. Acredite. Mas Ele gostaria, Ele quer. O desejo do papai é que eu e você não tenha medo. Foi o que o Senhor disse. Não tenha medo. Eu estou no barco. E você é como eu. Primeiro ponto é esse. Segundo e o mais importante. Por que que Deus, Jesus sendo Deus, foi dormir em meio à tempestade? Há várias teorias, alguns dizem que o Senhor estava testando os discípulos, aprimorando os discípulos, ajudando os discípulos a crescer em fé. Jesus já sabia que tudo ia acontecer, então esse teste era um teste proposital. Vamos treinar os discípulos porque eles vão ter que fazer as obras que eu faço e outras maiores. Então vamos treiná-los. Então alguns dizem que o Senhor realmente queria que acontecesse o que aconteceu. Outros já não, outros dizem que o Senhor, na sua total humanidade, Ele dormiu porque estava cansado mesmo e na sua fisiologia, de tanto trabalhar o dia inteiro, Ele foi lá e dormiu. Cada um diz uma coisa, eu posso até dizer para você que eu acredito em parte de cada uma delas, não tenho convicção plena de nenhuma dessas observações, porém, eu acredito em uma, e essa eu não tenho dúvida. O Senhor diz lá no verso 35 de Marcos 4, diz assim, e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para o outro lado. Foi declarado, Jesus disse, nós vamos para o outro lado. Uma vez dito, uma vez declarado, uma vez profetizado, o que pode impedir que uma palavra do Pai aconteça? Eu estou querendo dizer para você o seguinte, há promessas na tua vida que ainda não ocorreram. Deus tem promessas para você. E não é um coronavírus que vai impedir que Deus cumpra as promessas dele na tua vida. Não é esse vendaval, não é esse mar, essa agitação toda, que agora vai brecar o propósito de Deus na tua vida, filho. Então, descanse.
em meio a essa turbulência, porque as promessas do Senhor vão se cumprir. Eu comecei esse ano dizendo para a igreja que os sonhos de Deus para nós como Água Viva ainda não se cumpriram. Os milhares de filhos espirituais e de outras igrejas que nós vamos abrir, nós ainda não vimos. Então essa gripe, esse momento, entenda, não é o fim, é só uma passagem. Nós estamos a caminho de cumprir as promessas do papai. As promessas não se cumpriram. O Senhor disse, nós vamos passar por outro lado. E foi dormir, não importa o vendaval, não importa se vai levantar maremoto, se vai vir furacão. Ainda que o furacão nos pegue, mas nós vamos chegar do outro lado. A palavra foi declarada e eu declaro, nós ainda não terminamos essa obra, Água Viva. Você faz parte de uma grande obra. Nós vamos crescer, avançar, ganhar muitas almas para Jesus. Você é um instrumento poderoso do papai aqui na terra. Descanse. A obra na tua casa é grande. E acredite, você vai ganhar a tua família. A obra é grande e este é o momento de você ser um instrumento nas mãos de Deus para ganhar a tua família. É agora. Nós estamos passando para o outro lado. Depois desses dias onde, infelizmente, por enquanto, nós não podemos nos encontrar. Eu quero tanto abraçar alguns irmãos, eu quero tanto comer picanha de novo na casa de alguns, eu quero tanto fazer minha cela, estar junto com os meus irmãos bem de perto, eu quero muito, como eu quero. Deus sabe o quanto eu quero. Eu amo igreja, eu amo estar com os meus irmãos bem próximos. Eu não vejo a hora de poder me conectar novamente com os meus amigos, aqueles que ainda não ganhei para Jesus, de poder estar perto, eu não vejo a hora. Depois que essa fase passar, nós vamos passar para o outro lado. Tem milagres que vão acontecer durante esse período. E acredite, do outro lado, nós vamos experimentar coisas maiores. Porque nós não terminamos a obra ainda. A palavra foi declarada, passemos para o outro lado. Quem vai impedir? Ninguém vai poder impedir as promessas de Deus para a tua vida. Posso ouvir um amém agora aí? Aqui eu ouvi, espero que em casa eu tenha ouvido também. Guarde bem isso, você é igual a Cristo. Acalme agora mesmo essa tempestade. Pode subir o louvor aqui. Segunda coisa, descanse. Nós estamos passando para o outro lado, somente isso. O Senhor dormiu, porque Ele sabia que ia chegar do outro lado. Porque Ele é amado do papai. As obras que Ele fez eu posso fazer. Assim como Ele é filho amado, nós também somos filhos amados. Você está guardado, você é separado, você está no mesmo barco que Ele está. Só estamos passando para o outro lado. Fique calmo, acalma-te, descanse, nada vai faltar na tua casa. Você sabe que todo medo, a origem, o princípio do medo é o medo da morte. As pessoas estão com medo de perder o emprego, porque perdendo o emprego vai faltar comida. Faltando comida, como vai sobreviver? Medo da morte. As pessoas estão com medo de sair na rua, porque pode pegar o coronavírus. Se pegar o coronavírus, aí vai ter que ir para o hospital, aí não vai ter leito. Aí se não tiver leito, porque não vai dar para atender todo mundo, então vem a morte, medo da morte. As pessoas estão apavoradas com medo da morte. Mas nós temos o Espírito Santo, a garantia de que esse barco já está cheio, que é o Espírito que habita em nós. O nosso barco não está vazio. Tem um detalhe que eu quero te dizer, ele não está dormindo, ele está com você acordado. Se você achar que ele está dormindo, então dá um grito, Senhor me socorre, me tira desse temor, desse medo. Se você tem sinais, se de repente foi até detectado o coronavírus, começa a pedir agora mesmo e a declarar, Senhor, não é para a morte, é para a vida, porque Deus, Ele é o médico dos médicos. Não sei como você está, eu sei como você pode sair desse maremoto. Assim como os discípulos gritaram, Senhor, não vai fazer nada, estamos morrendo. E o Senhor prontamente atendeu. Não é diferente com você, você é filho. Vamos orar e vamos entrar no descanso. Queria que você fechasse os teus olhos agora, enquanto eles estão adorando ao Senhor. Pode adorar. Nós vamos orar.
Eu sinto a presença de Deus aqui, irmãos. Eu tenho uma plena convicção de que essa fase que estamos vivendo e passando vai nos fortalecer ainda mais como corpo, como irmãos, vai gerar ainda mais unidade entre nós. Nós vamos manifestar a glória de Deus entre nós, entre aqueles que não conhecem o Senhor. Eu creio que nós vamos crescer na paz, nós vamos entender ainda mais a revelação da graça. Eu creio que nesse período nós vamos amadurecer. Eu tenho plena convicção disso, porque nós somos amados do Papai. Somos guardados por essa divina luz que habita em nosso interior. Oh, Papai, o Teu amor é perfeito e este amor lança fora todo medo. Esse amor é o que precisamos experimentar nesta hora, perceber este amor. Deus, visita o meu irmão em casa agora mesmo, que ele sinta o Teu abraço, que ele sinta a Tua presença, que ele perceba que o Senhor não está dormindo, que ele entenda, que ele tenha a revelação de que ele é filho amado. Pai, dá a percepção para todos nós, Teus filhos, que as mesmas obras que o Senhor realizou e fez, nós faríamos. As obras que o Senhor realizou, nós também, pela fé, faremos. Do mesmo jeito que o Senhor tranquilizou o mar, esse vendaval, nós declaramos, cessa agora em nosso interior. Todo temor, todo medo, medo da morte, medo da doença, nós declaramos, porque é a realidade, foi levado naquela cruz há 2000 anos atrás. E por isso nós vamos descansar nos Teus braços. Nós declaramos, mar, cessa agora. Aonde você estiver agindo, todos os temores e palavras e notícias que geraram esse temor, nós lançamos agora uma palavra de descanso. A palavra de descanso está pautada nas promessas do Pai, que diz que está conosco o tempo todo, que garante a nossa vitória. A palavra que diz que somos mais que vencedores em Cristo Jesus, que tudo nós podemos no Senhor, porque Ele é a nossa força. No Salmo 23, a palavra do Senhor diz que ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, nós não vamos temer mal algum, porque o Senhor está conosco. Ou porque o escudo do Senhor, o cajado do Senhor, o Senhor nos protege, nos livra de todo mal. Nós vamos descansar nos braços do Pai, porque as promessas vão se cumprir. Nós veremos a nossa família aos pés do Papai. Nós veremos aqueles que estão doentes sendo curados. Os milagres se manifestarão. Nós vamos atravessar esta onda de temor. Vamos chegar do outro lado ainda mais fortes. Nós cremos e declaramos no nome de Jesus. Se você crê, você vai dizer um amém. E eu quero declarar a paz que excede todo entendimento reine sobre tua casa. Que o amor de Deus Pai, que a presença maravilhosa, Cristo Jesus, que o amor, que a presença do Espírito Santo esteja sobre a tua vida todos os dias, em nome de Jesus. Deus te abençoe e até quarta-feira na nossa reunião, no nosso culto online novamente. Até lá, Deus te abençoe.